Tem alguém aí? Glória a Deus. Como é que o pastor Roberto diz? Não tomaram café ainda não? Né? Amém, irmãos. Estamos num estudo acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos na reta final, né? Estudando o livro de Atos. Vimos aí no começo o derramar do Espírito Santo, surgimento da igreja, cumprimento aí da profecia de Joel. Acompanhamos as jornadas do apóstolo Paulo, Paulo com Barnabé, Paulo com Silas, né? Primeira viagem missionária, segunda, terceira. E agora nós estamos realmente indo para o finalzinho do livro de Atos. Paulo ele está em Jerusalém, né? No capítulo 23, foi julgado pelo Sinédrio em Jerusalém. E agora nós vamos dar prosseguimento ao livro de Atos, no capítulo 24, continuando o julgamento do apóstolo Paulo. E para que seja apresentado aqui a exposição do capítulo 24 do livro de Atos, eu queria chamar, sem mais delongas, nosso irmão Geils. Irmão Geils, vamos orar por ele. Orar pela família dele, uma parte está aqui, outra parte, para quem não sabe, está lá na Argentina. Então, precisa bastante das nossas orações, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, toma, Senhor, a família do nosso irmão Geilson, que o Senhor alcance, Senhor, os que estão perto e os que estão longe, meu Pai. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de provisão. O Senhor é Deus que conforta, que consola, que preenche todo o vazio do nosso coração. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor sonde o coração de cada um dessa família, meu Pai. Que o Senhor venha fazer milagres, que o Senhor venha preencher, Senhor, de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor dê uma porção dobrada do Teu Espírito, enche, Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor realmente, meu Deus, venha fazer com que essa família seja mais e mais unida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Toma o Teu servo, Senhor, nesta manhã. Ministra, Senhor, aos nossos corações, Senhor, por meio daquilo que o Senhor já ministrou, que o Senhor já derramou no coração dele, meu Pai. Enche-nos, Senhor, da Tua sabedoria, do Teu conhecimento. Permita-nos, Senhor, que possamos aprender um pouco mais de Ti, a respeito das coisas do Teu reino, Senhor. Nos edifica, Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Queremos ser alimentados por Ti, Senhor. E usa, Senhor, Geilson para isso, meu Pai. Toma ele, que ele saia daqui, Senhor, como nós, regozijando, Senhor, por causa da Tua presença, por causa do Teu ensino, por causa do que o Senhor tem para nós nessa manhã. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma vitória, né, meus irmãos? Estarmos aqui nessa manhã, adorando, aprendendo mais da palavra do Senhor, louvando e adorando ao Senhor. Isso é, do jeito que o mundo está aí fora, isso é uma vitória para nós. Amém? Poder dizer que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Isso é uma vitória sobre o inimigo. Amém? Que a gente possa dizer isso todo dia, durante a semana também, não apenas no domingo, né? Mas que nós possamos dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Os judeus, eles têm isso gravado na porta da casa deles, né? A gente encontra isso em Deuteronômio 6:4. Eles colocam que só o Senhor é Deus, né? E eles, quando entram na porta e saem, vai lá, beija aquilo. A gente não faz isso mais, meus irmãos. Mas a gente deve declarar que só o Senhor é Deus, que não há outro além do nosso Deus, né? Que se existe são falsos deuses, né? E que Jesus é aquele que era, que há e que há de vir, né? Como está escrito em Apocalipse 1:4. O nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Meus irmãos, hoje é Atos capítulo 24, a gente vai expor do verso 1 ao 9. Eu ia informar aqui, o Fabiano já falou, talvez os irmãos tenham percebido, né? Eu tenho 3 filhos e 2 estão morando fora, né? Talvez os irmãos tenham percebido a falta deles, o Heitor e a Sara.
e a minha esposa também, que está viajando para lá bastante, e estudando para uns concursos aí também. Então, eu também, de repente, os irmãos não estão me vendo, ou eu estou para lá visitando eles, ou estou com os adolescentes, né? No domingo de manhã, a gente está trabalhando o mesmo livro de Atos com os adolescentes aí também, da mesma forma que a gente está expondo aqui, capítulo a capítulo, né? Verso a verso, a gente está fazendo ali com os adolescentes também, com uma pegada um pouco diferente, né? Por ser os adolescentes, mas com o intuito é o mesmo. Expondo a palavra de Deus para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Meus irmãos, a nossa revista é essa, né? Revista Compromisso, o Cristianismo Pioneiro. A revista é dividida em sermões, grandes sermões, né? Grandes eventos e as perseguições, né? O sermão de Pedro, sermão de Estevão, sermão de Paulo, fala também das perseguições, como a revista está dividida. E uns eventos, né? Mas a gente está seguindo, a gente tem aquela revista ali, mas a gente está seguindo na Bíblia, capítulo por capítulo. Eu trouxe um livro aqui que eu gostaria de indicar para os irmãos. Quem é quem na Bíblia Sagrada, né? Quem gosta de estudar a palavra do Senhor um pouco mais, quem está expondo aí. Aqui traz cada personagem que aparece na Bíblia Sagrada, são muitos personagens, né? Só que no livro de Atos são 95 personagens, né? Então, aqui é um grande auxílio para a nossa meditação, para o nosso estudo, né? Além de ler, a gente também precisa estudar a palavra do Senhor. Amém? Falando em personagens, eu falei ali que o livro de Atos tem 95 personagens. Eu gostaria de perguntar qual personagem, já estamos no capítulo 24, né? Já quase terminando o livro de Atos. Qual personagem que você mais gostou até agora? Né? Vamos tirar Paulo e Pedro aí, que são os principais, né? E os demais. Eu falei que tem 95 personagens, né? Irmão Isaac, qual personagem que você mais gostou nesse nosso estudo de Atos? Filipe, a gente encontra ele no capítulo 8, né? Quem mais? Barnabé, Estevão, capítulo 7. Quem mais? Silas. Dessa fileira aqui, ninguém falou nenhum. Tainara. Oi? Estevão. Não, copiou, não vale, fala outro. Ele falou, não, alguém falou Estevão ali, alguém falou Estevão. Ela falou Estevão. A irmã citou ali, eu gosto de Barnabé também. Gosto muito de Barnabé. Barnabé, a gente viu ele no final do último versículo do capítulo 4, a gente viu sobre Barnabé, né? E eu gosto dele, lá fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem de fé, um homem generoso, né? Barnabé foi aquele que vendeu tudo que tinha, entregou aos pés dos apóstolos. E daí veio um outro casal, Ananias e Safira, falando sobre o livro, tá, meus irmãos? Antes de a gente entrar aqui no nosso capítulo 24. Barnabé vendeu tudo, viu a situação que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo? Jesus tinha vindo, muitos judeus estavam em Jerusalém, reconheceu que Jesus era Messias, estavam ali, tinha viúvas, crianças, idosos, e precisavam de ajuda. Barnabé viu aquilo, percebeu o que estava acontecendo, vendeu tudo que tinha e entregou aos pés dos apóstolos. Nós temos que estar ligados no que está acontecendo, meus irmãos. O que Deus está fazendo na sua igreja, o que Deus está fazendo no mundo, para nós podermos agir. Amém? E veio um outro casal, isso está no capítulo 5. Ananias e Safira viu o que o Barnabé fez e fez o mesmo. Só que eles foram mortos. Por quê? Eles fizeram com o coração errado, com o propósito errado. Amém? Eu até já ia citar Barnabé, porque eu ia citar na nossa lição de hoje essa questão do propósito, mais especificamente o propósito do nosso trabalho, da nossa profissão. No capítulo de hoje aqui, a gente vai ver um profissional, Tértulo, um advogado, e que usa a sua profissão com propósito errado, né? Pegando esse gancho, mas antes de entrar aqui, no capítulo 24, a gente viu no capítulo anterior, com a professora Camila, no capítulo 23, que
se juntaram alguns judeus, né? Paulo veio da sua última viagem missionária, veio a Jerusalém, e juntaram alguns judeus e quiseram matar Paulo, mais especificamente 40 judeus. Fizeram um voto de que não comeriam, nem beberiam, e seria um anátema se eles não matassem Paulo. Olha só que voto que eles fizeram. Impossível que Deus esteja junto com eles num voto daqueles, né? Fizeram da cabeça deles. Mas fizeram esse voto. Ou seja, uma tramóia contra o apóstolo Paulo ali. E eu fico pensando, meus irmãos, será que nesse momento não tem alguém tramando contra as nossas vidas? Né? Contra a minha vida, de alguma forma, contra a sua vida, né? Tramando alguma maledicência, ou mesmo agressão física, como aqui no caso do apóstolo Paulo, né? Mas em tudo Deus nos livra do mal, assim como livrou Paulo. Amém? Então, no capítulo 23, a gente viu isso. A gente viu também que eles iam matar Paulo, né? Só que Jesus aparece para Paulo e fala com Paulo: não importa que você ainda vá a Roma e pregue o evangelho, né? Ou seja, Jesus, mesmo que esteja alguém tramando contra a gente, mesmo que tenha perseguições, que tenha lutas, meus irmãos, Jesus, ele é o Deus que nos salva, que nos dá livramento, amém? Que nos encoraja, né? Nós precisamos ter essa comunhão, ouvir a voz de Deus, para saber que Deus ainda tem um propósito na nossa vida e que essa perseguição, esse momento que estamos passando, é passageiro, né? Mas para isso a gente precisa ter consciência do nosso propósito, consciência da presença de Deus na nossa vida. Amém? Vamos ler, né? Vamos ler o capítulo, vamos ler o texto. Atos, capítulo 24, versículos de 1 a 9. O capítulo 24 ele é dividido em umas 3 partes, meus irmãos. A primeira parte é a acusação de Paulo, é o que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver hoje a acusação contra Paulo, 3 acusações, na verdade. E no domingo que vem a gente conclui vendo a defesa de Paulo, né? Vendo o que Paulo fez diante de tudo isso. Amém? Vamos ler tudo juntos? Atos, capítulo 24, o julgamento de Paulo perante Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desce a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um certo advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador as suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou a sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas para essa nação. Esse é o advogado falando. Em tudo, em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar mais tempo, peço-te o favor de ouvirmos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é uma peste, um perturbador, que promove tumultos entre os judeus, pelo mundo todo. E ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. E tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos, e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio, e com muita força o arrebatou das nossas mãos, e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de tudo que essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Só até aqui, meus irmãos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Renova, Senhor, a alegria nos nossos corações. Aquece, Jesus, os nossos corações com a tua palavra, Senhor. Aumenta o nosso amor pela tua palavra. Traz edificação para a tua igreja, Senhor, nesta manhã,
Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado. Importante é a palavra do Senhor, né, meus irmãos? O Salmo de número 38 fala que Deus colocou a palavra dele acima de todas as coisas. Amém? E é assim que nós estamos reunidos nessa manhã, ao redor da palavra de Deus. Amém? Mais especificamente aqui o capítulo 24, de 1 a 9. Bem, meus irmãos, ele começa da seguinte forma. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desce a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo. 5 dias depois, por quê? A gente viu no capítulo anterior, aqui no 23, né, o que aconteceu. Eles tramando, fazendo a tramóia contra Paulo, para poder matar Paulo. De alguma forma, o sobrinho de Paulo ficou sabendo daquela tramóia para matar Paulo, foi, contou Paulo. Paulo falou com ele, vai e avisa o comandante Lísias, Cláudio Lísias, que era o comandante romano, estava lá. O sobrinho de Paulo foi lá, contou para o comandante, e o comandante não podia deixar aquela tramóia acontecer, porque eles queriam, de alguma forma, que Paulo fosse de novo ao Sinédrio. Né? Paulo já tinha ido ao Sinédrio, eles tentaram lixar Paulo, tentaram matar Paulo. Né? Aqui o advogado, esse mau advogado, né, fala que nós o prendemos. Na verdade, eles não prenderam, eles iam lixar Paulo, eles iam matar Paulo. Né? O comandante Lísias que não deixou. E a gente viu isso aqui, eles fazem essa tramóia, queria que Paulo fosse outra vez no Sinédrio, para que no meio do caminho, nessa emboscada que esses 40 iam fazer, de alguma forma ali eles iam matar Paulo. Né? Eles usam aquelas roupas deles lá, de alguma forma, aqueles vestidos assim, né? De alguma forma eles iam colocar uma adaga ali, mesmo com Paulo sendo escoltado, eles iam dar um jeito de matar Paulo. Aí o comandante Lísias, sendo avisado disso pelo sobrinho de Paulo, ele não queria, porque para o comandante romano, para um soldado romano, acontecer algo desse tipo, sobre o comando dele, ele perderia prestígio com Roma. Ele poderia até perder o cargo dele. Né? Por isso que eles reprimiam tanto os tumultos, reprimiam tanto as revoltas. Ele falou assim, eu não quero saber disso. Né? Eu vou pegar esse homem, pegar esse Paulo, eu não vejo culpa nele, ele não viu culpa nele, e mandou ele viu que ele era um soldado romano. Né? Cláudio falou na hora, eles estavam já açoitando Paulo. Paulo fala assim, mas é lícito açoitar um cidadão romano? Ele falou, você é romano? Eu falei assim, sou. Aí o comandante Lísias, não, então vamos levar você para Cesareia. Ele estava em Jerusalém, leva Paulo para Cesareia. Né? Aqui, meus irmãos, esse advogado que usa a sua profissão de forma errada aqui, ele fala em algum momento aqui da paz romana, né? Essa bajulação que ele faz aqui, ele fala com Félix, temos desfrutado de paz. Né? Como assim paz? Se para levar Paulo, uma pessoa, um prisioneiro, de Jerusalém lá para Cesareia, eles precisaram nada mais, nada menos do que quase 500 soldados. Né? A cidade ali, os estudiosos falam que ela tinha 1000 soldados, ou seja, saiu a metade dos soldados para levar um prisioneiro. Não parece um lugar que tenha paz. Né? Então, 5 dias depois dessas coisas, amém? Paulo já lá preso, passou 5 dias, chega o sacerdote Ananias. Né? Esse Ananias aqui, meus irmãos, a gente vai falar sobre ele mais para frente aqui. Antes de eu continuar aqui, gostaria de citar umas curiosidades do livro de Atos. Eu trouxe aquele livro ali para indicar para vocês. E tem umas anotações aqui também, no slide 4 aí. A apresentação está com você aí, meu irmão? Oi? Vê com ele. Eu passei no zap do Danilo. Passei no zap do Danilo, Fabiano. É bom colocar os slides ali para vocês ir acompanhando. Eu gosto, meus irmãos, de vir para a escola dominical, igual vocês estão aí, e trago caneta, trago papel e vou anotando algumas coisas. Né? E do livro de Atos, desde o primeiro, né, tem algumas curiosidades que é interessante. Olha só, durante o livro a gente cita 32 nações.
Olha só que massa, 54 cidades. Alguém lembra o nome de uma nação que é citada no livro de Atos? Icônio, Listra, Derbe, quem mais? Quem sabe levanta a mão. Ou uma cidade, pode ser uma nação ou uma cidade. Quem não sabe, levanta a mão. Quem não quer falar, levanta a mão. Atenas, Grécia, Antioquia. Oi? Isso. Tinha umas 3 Antioquias. Antioquia da Síria, Antioquia da Psídia. Tudo isso é bom a gente saber, meus irmãos, porque ajuda na nossa leitura. Qual Antioquia que está falando aqui, né? Eu já falei aqui também que o livro de Atos ele é dividido, né, em grandes sermões, sermões de Paulo, Pedro, de Estevão. Ele cita as perseguições. A gente viu a perseguição externas, né, perseguições atacando a igreja, já no início do livro de Atos, no capítulo 3, várias perseguições. A igreja orou e aquela perseguição só fez a igreja crescer mais. A gente viu perseguição interna, no caso do Ananias e Safira, que eu já citei aqui, né, que foi pior do que a perseguição interna, porque uma perseguição, problemas dentro da igreja, meus irmãos, destrói a unidade, né, destrói a comunhão entre os irmãos, e é perigosíssimo. E é uma situação atual, né? Meus irmãos, esse capítulo 24 do livro de Atos, ele é muito atual, né? Ele é muito atual. A gente vê esses problemas aqui, um advogado corrupto, ganancioso, que é o Tértulo, né, que fala mentiras. A gente vê um governador corrupto que protela os julgamentos para poder ganhar dinheiro. E a gente vê também um homem de Deus, que é o Ananias, que é o sumo sacerdote aqui, conivente com tudo isso, né? Um sumo sacerdote usando a estrutura da igreja, os recursos da igreja, para perseguir um outro homem de Deus, no caso Paulo, né? Então, esse livro, ele é muito atual. Amém? Algo interessante, eu gosto de anotar, e um negócio que eu anotei também, que a professora Camila falou na aula passada, que eu achei interessante, que ao longo do livro de Atos, a gente vê Deus trabalhando à noite, né? A gente vê Deus dando livramentos à noite, e o nosso Deus é assim, meus irmãos. A gente não pode determinar a forma como Deus trabalha, né? Mas, além do livro de Atos, se a gente for ver ao longo da Bíblia, tem outros relatos assim. Lá em 1 Samuel 5, tem um relato quando eles roubaram a Arca da Aliança e colocaram no templo deles lá, ao lado do Deus deles. Toda noite Deus vinha e destruía aquela estátua, o Dagon, né? Deus vinha ali e destruía aquela estátua. Eles iam lá, colocavam outra no lugar, reformava. Na outra noite, Deus vinha e destruía aquela estátua também. Ou seja, o nosso Deus, meus irmãos, além de trabalhar por nós, Ele trabalha à noite. Ou seja, nós podemos dormir tranquilo, né? O Salmo de número 4, ele fala isso. Em paz eu deitarei e dormirei, porque o Senhor que nos protege. Amém? Então, pode dormir tranquilo, meus irmãos, que nós temos um Deus que nos protege, que cuida de nós, enquanto nós dormimos. Amém? Só mais uma curiosidade, antes de a gente voltar para o texto aqui, é que Atos, ele é a propagação do Evangelho. Por que eu destaquei essa palavra propagação? A gente tem um Antigo Testamento que ele é a anunciação de que Jesus viria, anunciação. Chega em Mateus, os 4 evangelhos, é a manifestação. O que estava sendo anunciado, o Messias se manifestou. Atos é a propagação desse evangelho de Jesus Cristo. Depois de Atos, vem as cartas de Paulo, que é a explicação das doutrinas. E finaliza com a consumação, que é o Apocalipse, entendeu? Então, Atos, ele é a propagação. Amém? Só mais uma curiosidade, antes de a gente voltar aqui. Depois da conversão de Paulo, no Atos capítulo 9, Paulo foi apenas 5 vezes em Jerusalém. Olha só, teve aquela conversão no caminho de Damasco,
Ele ficou 3 anos na Arábia, voltou. Aí depois ele foi em Jerusalém. Depois ele voltou outra vez para levar uma oferta. Depois ele voltou no capítulo 15, que teve aquele concílio de Jerusalém, justamente para debater tudo isso que acontece aqui, que era um conflito entre os judeus e os gentios, né? Esse concílio para resolver essa questão, se os gentios precisavam fazer as mesmas coisas do que os judeus, foi decidido que não, foi feita uma carta, levou para todas as igrejas, né? Que todas essas viagens missionárias de Paulo, essas viagens missionárias de Paulo foram fundadas igrejas, e nesse concílio do capítulo 15, foi feita essa carta com decisão e mandada para essas igrejas, de que não precisavam mais circuncidar, seguir algumas como dieta, por exemplo, né? Porém, meus irmãos, um ponto que às vezes é difícil para a gente entender, é que, assim, muitos judeus, a igreja primitiva é formada por judeus, a gente vê aqui, porém, eles não deixaram de ser judeus, né? Eles aceitaram Jesus, reconheceram que Jesus era o Messias, muitos deles, porém, eles ainda continuavam nas sinagogas, indo à sinagoga aos sábados, porque eles continuavam sendo, o próprio Paulo, né? Teve a sua conversão, virou cristão, mas ele continuava um judeu, né? Um judeu cristão. A gente vai ver a fala de Paulo aqui, na próxima aula ele fala isso. Eu sirvo, acredito, no Deus dos nossos pais, ou seja, só que agora de uma outra forma, né? Ele era um seguidor do caminho, né? Era como os primeiros cristãos eram conhecidos, os do caminho, né? Amém? São essas curiosidades, amém? E nessa última viagem de Paulo a Jerusalém, eu falei que ele foi apenas 5 vezes depois da conversão dele, nessa última viagem que ele vem em Jerusalém, e acontece o que a gente viu aqui no capítulo 23 e agora no capítulo 24. Então, continuando, 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desce a Cesareia. Meus irmãos, quem é esse Ananias, né? Está aí no slide, mais um, está no slide de número 8, eu acho. Ananias, o sumo sacerdote. Ananias. Um anterior, irmão. Esse. Né? 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias. O sumo sacerdote, ele era o responsável pelo sinédrio, né? O sinédrio era a reunião dos anciãos do judaísmo, 71, na verdade, e sempre trocava esse comandante. A gente viu lá em Lucas, o livro de Atos, ele é uma continuação do livro de Lucas, né? E lá no livro de Lucas, a gente viu que era um outro sumo sacerdote, né? Lá era o Anás, né? Em outro momento, a gente vê também Caifás, e aqui, nesse momento, o sumo sacerdote era o Ananias. Amém? O sinédrio, né, era a corte suprema da lei judaica, que interpretava a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, e representava o povo judeu perante a autoridade romana. O sinédrio, meus irmãos, ele tinha uma parceria com Roma. Como assim uma parceria? Roma permitia que eles praticassem a religião deles, mas Roma não queria se meter em questões judaicas, né? Eles tinham autoridade até para matar se ofendesse a lei deles. A gente vai ver isso aqui, porque eles queriam fazer isso com Paulo, porque acusaram Paulo falsamente de introduzir um gentio no templo, o que era proibido. Esse Ananias, ele é o mesmo que bateu na boca de Paulo no capítulo anterior, lá em 23:2, mandou-o bater, né? Ele era aliado de Roma, né? E tinha muitos privilégios. Por isso, que privilégios? Eles negociavam no templo, faziam negócio com o templo. As pessoas vinham de fora para poder adorar em Jerusalém, trazia suas ofertas, e eles precisavam trocar a moeda que eles traziam para poder entregar as ofertas no templo. E nessa troca, eles colocavam um lucro absurdo ali. Esse Ananias, ele não tinha mais argumentos contra Paulo, né? Porque Paulo teve no sinédrio algumas vezes. Eles já tentaram acusar Paulo outras vezes, mas esgotaram os argumentos do
do Sinédrio, do Ananias. O que eles falam? Contratam um advogado, alguém especialista para poder acusar Paulo, né? Ele usou os recursos do templo para perseguir. E esse Ananias, ele foi morto em 64, na revolta contra Roma, né? No ano de 64, teve uma revolta dos judeus contra Roma, né? E os zelotes eram uma das seitas do judaísmo, e que pregava a violência contra Roma, né? Enquanto os saduceus, os fariseus, eles conviviam ali, mesmo que Roma estivesse de perto, vigiando, olhando tudo o que eles estavam fazendo, eles tinham a liberdade de cultuar, né? Mas os zelotes não queriam de jeito nenhum diálogo com Roma. Eles queriam uma revolta armada. E no ano de 64 acontece essa revolta, e nessa revolta os zelotes matam esse sumo sacerdote, justamente porque ele era amigo de Roma. Amém? Então esse é o Ananias que vem aqui. Ele desce a Cesareia, desce, meus irmãos, porque Jerusalém ficava no alto, né? Isso é interessante também, que em outras passagens isso nos ajuda a entender outras passagens, né? Quando está indo para Jerusalém, eles estão subindo, está voltando de Jerusalém, eles estão descendo. Descem a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Meus irmãos, Tértulo, um orador, o que fala dele aqui? Um orador, né? Na verdade, meus irmãos, uma reflexão que eu gostaria de fazer com os irmãos nesta manhã sobre Tértulo é a questão de como ele está usando o seu dom, a sua vocação, que é coisa que cada um de nós temos, né? Cada um de nós tem um dom, isso já foi falado aqui hoje, cada um de nós tem uma vocação, e geralmente isso acaba se tornando na nossa profissão, né? Eu trabalho com TI, minha esposa é advogada, Fabiano trabalha com outra coisa. Geralmente, ainda mais a gente que é pai, a gente deve observar isso nos nossos filhos, né? Com o que meu menino está se destacando? O que ele gosta mais? É matemática? É outra coisa? A gente tem que ir observando os nossos filhos. E, geralmente, essa vocação, esse jeito que a gente observa na gente e nos nossos filhos, acaba se tornando uma profissão, né? Eu lembro da minha filha que, desde novinha, queria ser médica, e ela falava que queria ir para o Piauí ajudar um projeto do Juliano Som, aquele cantor, não sei se os irmãos conhecem, parece o Fabiano ali, Juliano Som. Ele tem um projeto no Piauí, um projeto interessante no Piauí, e ela queria ser médica para poder ir lá ajudar de alguma forma. Ou seja, é ter uma profissão com um propósito, né? Não simplesmente o propósito de... Se a gente tiver a nossa profissão, meus irmãos, com o único propósito de ganhar dinheiro, com o único propósito de deixar herança para os nossos filhos, ou de poder, porque essa profissão me dá um poder, isso é um conceito equivocado de trabalho, segundo a Bíblia, que é lâmpada para os nossos pés e que é o nosso que nos dá a direção sobre o nosso trabalho, sobre a nossa profissão. Ao contrário do que a gente vê esse advogado fazendo aqui, a gente deve ter princípios bíblicos, né? E o que a Bíblia fala sobre trabalho? Antes de seguir aqui, a gente vai ver o discurso de Tértulo, em que ele... Não, vamos falar aqui sobre o trabalho, no slide 9, por favor. O que a Bíblia nos ensina sobre o trabalho? Slide 9, por favor, Danilo. O que a Bíblia ensina sobre o trabalho, né? Lá em Efésios 4, de 20 a 28, lá eles nos ensinam sobre o trabalho, meus irmãos. E o que fala lá? O que furtava não furte mais, antes trabalhe, né? Fazendo algo de útil com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Ou seja, a gente tem que trabalhar, né? É bíblico, a gente tem que trabalhar, a gente não pode ser sustentado pelos pais, né? ou pelo sogro, ou o que seja, ou pelo governo, né? Tem muitas assistências aí, não que seja errado, tem que dar assistência, mas isso tem que ter um limite, né? Chega um momento que a pessoa tem que, se possível, tentar trabalhar, que é o que a Bíblia manda. Amém?
Não que a assistência seja errada, né? E o que mais fala aqui? Trabalhar. Mas trabalhar com algo que deve ser útil, ou seja, não basta só parar de furtar, tem que trabalhar. E além de trabalhar com algo útil, né? Com algo útil e com as próprias mãos. Trabalhar com as próprias mãos. E principalmente o trabalho é para ajudar os necessitados, amém? Seja na sua congregação, aqui na igreja, no seu trabalho, onde quer que você esteja, o seu trabalho, ele tem esse propósito bíblico de ser algo útil e de ajudar os necessitados. Amém? Colossenses também fala isso, né? Colossenses 3:23, que todo mundo conhece, que é os que fizer, tudo que fizeres, faça como se fosse para Deus e não para os homens. Né? Voltando aqui no slide anterior, sobre o Tértulo, aqui fala que ele era um orador, um certo orador, né? Não dá mais detalhes, mas provavelmente, como Ananias já tinha acabado os argumentos dele contra Paulo, né? E precisava ir de frente a um governador, estava levando Paulo de frente ao governador, levou Paulo. O governador chamou Ananias para ir lá também, para poder acusar Paulo. Ananias vai e contrata esse cara, que era um perito na lei romana, e provavelmente um advogado famoso, provavelmente custou muito caro para o Sinédrio, para o Ananias, para contratar esse cara. E esse cara aqui, meus irmãos, ele é o famoso bajulador, né? Ele é o famoso puxa-saco, para falar em um termo mais conhecido, né? Que olha só como que ele fala com o governador. Como que ele começa a falar com... Já que Ananias não tinha mais argumento, contratou esse cara que era um certo orador, né? Como que ele fala aqui, ó? Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou a sua causa a Félix, dizendo... Olha só os termos que ele usou. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo. Eu já citei no início da nossa aula aqui, né? Como assim temos desfrutado de um longo período de paz? Sendo que só para levar Paulo de Jerusalém para Cesareia, precisou de quase 500 soldados. Né? Não sei que paz é essa, né? Na cabeça dele tinha paz, né? Mas o que é isso, meus irmãos? É o que eu falei sobre o propósito do trabalho. Ele está distorcendo, né? Ele está usando de meias verdades, né? Para não falar que ele está mentindo, né? Não existia paz. O governador aqui, esse Félix, ele combateu algumas revoltas, sim. Né? A gente viu no capítulo anterior, acho que foi, não sei se foi no 23 ou no 22, que eles confundiram Paulo, quando eles prenderam Paulo lá em Jerusalém, que eles tinham confundido Paulo com um tal egípcio, um agitador também. Era muito comum nessa época agitadores, falsos messias, pessoas que queriam fazer revolta contra Roma. Né? E esse egípcio, que eles confundiram Paulo com ele, disse que ele juntou muitos e levou para o deserto e se armavam lá. E foi esse Félix que acabou com essa revolta desse egípcio. Ou seja, então, isso era comum, só que não tinha paz, porque esse Félix, ele acabava com tudo na violência, na brutalidade. Né? Então, os judeus agradeciam que acabava com essa revolta, mas os judeus eram assombrados com tamanha brutalidade que esse governador usava. Né? Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas a essa nação. O que eu falei aqui? Que ele é um bajulador. Amém? Além de corrupto, de ganancioso, usar a sua profissão apenas para ganhar dinheiro. Provérbios, meu irmão, 26, ele diz que a boca lisonjeira provoca a ruína. Né? Serve de alerta para a gente aqui, no nosso trabalho, nos nossos círculos de relacionamentos, o cuidado com elogios, né? A gente tem que ter discernimento espiritual para ouvir aquilo e saber, isso é uma bajulação, né? É um elogio verdadeiro, isso é só uma bajulação. Se for uma bajulação, sempre tem um interesse por trás, amém? Ou seja, Provérbios 26, a boca lisonjeira provoca ruína. Então, a gente vê Tértulo aqui, meus irmãos, ele usando a sua profissão de uma forma errada, com um propósito errado.
Né? E a gente, meus irmãos, a gente usar a nossa profissão com um propósito errado, a gente ter uma visão do trabalho equivocada, diferente do que a Bíblia ensina, que a gente já comentou aqui, isso traz problema para nós, para a nossa família, isso traz problema para a sociedade, porque uma pessoa, igual esse Tértulo que a gente está vendo aqui, que usa a sua profissão com propósito errado, ele acaba não tendo princípios, né? Acaba ele não tendo ética no seu trabalho, não tendo moral, se é que tem alguma ética, né? E eu estou falando aqui também, mesmo, de ética cristã, nós que somos cristãos, né? Porque no mundo aí fora está muito difícil essa questão, né? Mas, e uma pessoa assim, como o Tértulo, que usa o seu trabalho sem princípios, ele facilmente vai negociar seus valores, vai negociar seus princípios, né? Como o caso aqui de Tértulo. Ele foi julgar Paulo, ele fez 3 acusações contra Paulo, a gente vai ver já aqui em sequência, acusações falsas, ou seja, ele estava mentindo, né? Por causa de dinheiro, ele estava acusando Paulo e usando de mentiras, né? E essa questão do trabalho, meus irmãos, fugindo aqui do texto um pouco, mas eu achei muito importante, porque é muito atual para nós hoje, aqui em Brasília mesmo. Há pouco tempo, a gente viu isso, médicos, né, uma clínica grande, usando de falsos diagnósticos para poder vender equipamentos ortopédicos para os pacientes. Não sei se os irmãos lembram disso, né? Ou seja, são pessoas que já são ricas, né? Mas eles se tornam tão ricos e se comprometem com carros caros, com moradias caras, com viagens caras, e a gente tem que vigiar com isso mesmo. Eu estou falando de um exemplo que aconteceu aqui, mas pode acontecer com a gente também. A gente se comprometer demais e se ver em situações de aperto e ser tentado a negociar nossos princípios, né? Eu citei o caso aqui de um exemplo que aconteceu aqui em Brasília, uma clínica de ortopedia que estava dando um diagnóstico errado para poder vender equipamentos ortopédicos para os pacientes. Mas pode ter um cirurgião, por exemplo, alguém que esteja já escravo do dinheiro, como o Tértulo aqui, ele ter um paciente que simplesmente não precisava de uma cirurgia e ele mandar para uma sala de cirurgia porque ele quer ganhar mais, a cirurgia é mais cara. Ele se torna escravo do dinheiro. Amém? Não só o médico, né? Mas um comerciante, por exemplo, um comerciante que vende e que tem que mentir sobre o produto, ele tem que cobrar muito um lucro exagerado em cima dos seus produtos para poder ter lucro. Isso também é uma forma, meus irmãos, de distorcida do trabalho, né? A gente pode ser comerciante? Claro que pode, né? Todo cristão pode ser comerciante. E o caso aqui do texto é do advogado, né? Mas, meus irmãos, um destaque também é que o problema não é a profissão. O problema não é ser médico, né? Nós podemos ser médicos. O problema não é ser comerciante, não é ser advogado, né? A minha esposa é advogada, né? Jesus é advogado, ele é o nosso advogado. Amém? Então o problema não é a profissão. O problema é a forma como está sendo usado, o propósito com que está sendo usado a profissão, para ganhar dinheiro, para se tornar cada vez mais poderoso. Amém? Jesus é nosso advogado e Jesus também, eu citei o exemplo aqui da medicina, mas Jesus também é o nosso médico, ele é o médico dos médicos. Amém? Então o problema não é a profissão, o problema é o propósito como a gente está usando. Amém? Danilo, volta no slide 5, por favor. Reações ao Evangelho. Reações ao Evangelho. Aqui, meus irmãos, a gente está vendo, né, um personagem principal aqui, Paulo, né, e por onde Paulo passava, tem um estudioso que diz que por onde Paulo passava acontecia ou revoltas entre os judeus ou reavivamentos, né? Revoltas a gente já está acostumado vendo aqui, né, ao longo do livro de Atos.
e geralmente não era dos romanos, geralmente era dos judeus contra Paulo, né? Apesar de que sempre quando tinha problema com os judeus, Roma estava ali olhando, né? O comandante Lísias, ele estava de frente aos judeus, o comandante Lísias estava ali olhando. Aqui no capítulo 24, ele está de frente a Roma, o poder de Roma, e os judeus estão ali olhando, Ananias. Era assim a vida de Paulo, meus irmãos. E por que reavivamento? Paulo, ele saiu para pregar na Ásia e nas outras regiões, nos confins da terra, né? Como Jesus mandou em Atos 1:8, e depois Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Paulo estava nos confins da terra. E aconteciam sinais, maravilhas, prodígios, né? E isso, meus irmãos, gerou inveja nos judeus, né? E a inveja, ela não fica só interna, ela sai, se manifesta de algumas formas, né? Maledicências, né? Críticas, né? Alguém que às vezes tenha inveja da gente por algum motivo, como era o caso de Paulo aqui, meus irmãos, gera maledicências, mentiras, né? Agressão física aconteceu com Paulo e pode acontecer com a gente também. Então, a inveja, ela pode gerar essas coisas, amém? Mas nessas revoltas, nesses reavivamentos também que aconteceu com Paulo, nessas reações ao Evangelho, né, que ele gera revolta, gera inveja, mas ele gera também, meus irmãos, em alguns, sensatez pacificadora. A gente viu isso no capítulo 5 com Gamaliel. Eles queriam matar Paulo, e Gamaliel falou assim, não, matar Paulo não, lá era Pedro ainda. Pedro e os outros lá, e Gamaliel se levanta e fala assim, não vamos matar esses homens não. Pode ser que essa obra seja de Deus, né? Se não for de Deus, vai acabar como acabou várias outras. Como eu falei aqui, já existiam outros movimentos, né? E Gamaliel se levanta, e se for de Deus, nós não podemos fazer nada, né? Ou seja, então, quando as reações ao Evangelho, meus irmãos, no seu trabalho, onde quer que você esteja, quando a gente prega o Evangelho, quando a gente dá testemunho de Jesus Cristo, acontecem reações contra nós. Inveja, né? Advertência, agressão, né? Pode acontecer também o caso do Gamaliel, e acontece no caso de Estevão aqui, fúria assassina, né? Ali eles assassinaram Estevão, e foi uma reação ao Evangelho. Amém? Próximo slide, por favor. Obrigado, André. Aqui, meus irmãos, nesse capítulo 24, Paulo diante de Félix, Paulo está diante de 2 blocos de poder, Jerusalém e Roma, né? Jerusalém, que remete lá a Abraão, né? Conforme foi cantado aqui, nessa manhã. Jerusalém, que remete à fé de Abraão, à história, né? Aos pais deles, Abraão, Isaac e Jacó, ao sinédrio ali, né? E Roma, que tinha domínio sobre todo aquele Mediterrâneo ali, todo aquele local das viagens missionárias de Paulo, da Ásia, no Mediterrâneo ali, Roma dominava, né? Roma, que era conhecida por suas conquistas, sua organização, suas leis, né? O direito romano. Ou seja, qual era a chance de Paulo num julgamento desse? Contra Jerusalém e contra Roma, contra esses 2 blocos de poder. Nenhuma, né, meus irmãos? Ele seria esmagado. Só que não, né? Paulo não enxergava com os olhos humanos, né? Paulo tinha intimidade com Deus, Paulo ouvia a voz de Deus, Deus apareceu para Paulo no capítulo anterior, e Paulo estava ali de frente, mas ele sabia que ele ainda teria a chance de pregar o Evangelho, porque Deus falou isso com ele, né? E Paulo ouve as acusações ali, quieto, né? Ou seja, Paulo seria esmagado, mas ele era inocente. Ele era um leal cidadão romano, no próximo slide. Paulo era um leal cidadão romano,
e um leal filho de Israel. Né? No Romanos 13, de 1 a 5, tem essas acusações de Paulo estar de frente a Jerusalém e Roma, só que Paulo ele não tinha pecado contra Jerusalém, contra o Sinédrio e nem contra Roma. Pelo contrário, a pregação do evangelho dele, a gente vê em Romanos 13, ele defendia que, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Ou seja, então ele não estava pregando contra Roma e contra o Sinédrio. Né? E em Romanos 9 também, Paulo reconhecia que os privilégios dados a Israel, a Jerusalém, né? Que é o que ele estava de frente aqui, Jerusalém e Roma, os privilégios dados a Israel vinham de Deus. Romanos 9, ele fala, 9:4. Porque de Israel é a adoção de filhos, a glória divina, as alianças, a lei, a adoção do templo, as promessas, os patriarcas, e a partir deles a linhagem de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo estava aqui de frente a Jerusalém e Roma, mas Paulo reconhecia o status que Deus tinha dado para Jerusalém, para Israel, e Paulo reconhecia também a autoridade de Roma. Paulo não tinha pecado contra eles, Paulo era inocente. Amém? Mesmo sendo inocente, Paulo ele é acusado. E esse advogado, ele vem apresentar as 3 acusações contra Paulo, que são o slide 11, por favor. Slide 11, primeira acusação, pessoal, obrigado. O que o texto vai dizer? Tértulo começa, né? Tértulo, depois de bajular, de Vossa Excelência, não sei o quê, que tem trazido paz para esse povo, ele vai acusar Paulo dizendo, a primeira acusação dele, né? Verificamos que este homem é um perturbador, uma peste que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Ou seja, a primeira acusação aqui, ele acusa Paulo de ser uma peste, um perturbador. Né? Eu falei no início aqui que o livro de Atos, ele é a propagação do Evangelho. Né? E aqui ele chama Paulo justamente de peste, porque é algo que se propaga, algo que se espalha. E Paulo estava espalhando o Evangelho. Né? A gente viu isso lá no início no capítulo 5 também, que os discípulos foram acusados de espalhar a doutrina do Evangelho por toda Jerusalém. O próprio sumo sacerdote diz, vocês estão enchendo Jerusalém com essa doutrina, ou seja, vocês estão propagando. Né? Essa acusação, essa primeira acusação, que ele era uma peste, um perturbador, é baseada nos fatos, né, dos tumultos entre Paulo e os judeus por todo o Império Romano. Né? E eram os próprios judeus, que eu já falei aqui, que causavam esses tumultos e não os romanos. Né? A gente viu no capítulo 21, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Atos 21, 27. E no Atos 20, 19, fala assim, servia ao Senhor, com Paulo falando, com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus, ou seja, eram os judeus que conspiravam contra Paulo. Né? Interessante aqui também, meus irmãos, que essas acusações que a gente viu aqui, ele é um perturbador, né? Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, ele foi acusado de profanar o templo. São as mesmas acusações que fizeram contra Jesus. Né? As mesmas acusações. Está lá em Lucas 23, de 1 a 5. Eu gostaria de ler com os irmãos rapidamente, para que nosso tempo está acabando, mas... Se os irmãos quiserem abrir aí, Lucas 23, de 1 a 5. Eu vou ler aqui rapidamente, tá bom? Então, todas as acusações contra Jesus. Então, toda a Assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe, olha só, chamou ele de subversor, né? Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara o próprio Cristo um rei, ou seja, a acusação
Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar esse homem. O mesmo aconteceu com Paulo lá, né? Paulo foi levado de Jerusalém para Roma, só que o comandante de Roma, que estava lá, o Cláudio Lísias, mandou uma carta junto. Quando esse advogado bajulador e avarento começou a discursar, né, perante Félix e acusar Paulo, o governador ele já tinha uma carta ali do comandante falando o que tinha acontecido, e o comandante provavelmente falando que não via acusação contra Paulo. A mesma coisa que Pilatos fez com Jesus. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ou seja, com seus ensinamentos, né? Enchendo Jerusalém com a doutrina, como a gente já viu aqui, né, meus irmãos? A segunda acusação, a primeira acusação pessoal, a segunda acusação ela é política. Qual que é a segunda acusação? Ele é um principal cabeça da seita dos nazarenos, né? E promove tumultos. A gente viu isso com Jesus também, né? Ele promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, né? Instigador de insurreições entre os judeus por todo o Império Romano. É uma questão política, né? Porque Roma, já falei aqui, Roma não aceitava essas insurreições, né? Roma não aceitava greve, por exemplo, né? Roma não aceitava essas revoltas. Ele dominava, os judeus eles tinham liberdade de culto ali, mas Roma estava de perto, vigiando e olhando, e não aceitava, não tinha liberdade, né? Aqui era porque esses tumultos poderiam ser um perigo para a Pax Romana, né? Como era conhecida, era um grande valor de Roma, Pax Romana, só que uma paz com uma opressão, né? E uma paz daquela forma, com opressão brutal, quem poderia desfrutá-la, né? De acordo com o Tértulo, com esse advogado aqui, todos, né? Mas de acordo com a realidade, ninguém, né? Os judeus tinham liberdade. Tértulo fez essa acusação porque ele sabia que Paulo pregava que Jesus Cristo era seu rei e senhor. Ou seja, uma acusação meio assim: ó, Félix, está vendo? Ele está dizendo que ele é rei e que ele é senhor. Isso é contra César, né? Ou seja, então, essa segunda acusação era uma acusação política, era uma traição a César. Isso é citado também em Atos 16 e Atos 17. Né? E ele, nessa segunda acusação, ainda ele fala: ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, ou seja, dos nazarenos, né, de Nazaré, de Jesus, né? Seita aqui em relação ao judaísmo, né? Nesse momento ainda não tinha uma separação entre o judaísmo e o cristianismo. Não estava separado direito ainda. Para eles ali tudo era igual. E o judaísmo, os judeus, eles tinham permissão de Roma, mas o cristianismo não, né? E à medida que os cristãos foram aumentando, eles frequentavam a sinagoga dos judeus, mesmo já sendo cristãos, eles foram aumentando, aumentou esse número de conflitos, e eles começaram a separar e abrir as congregações só de cristãos. E aí que começou os problemas, né? Conforme está aí, né? E Roma passou a reconhecer a diferença entre judeus e cristãos, né? E ele cita aqui, meus irmãos, a seita dos nazarenos. Eu coloquei mais um slide aí, o próximo, por favor, porque é um problema que a gente enfrenta hoje, né? Mais um, por favor, Dan. Isso. Só um slide rápido aqui, não dá para aprofundar, mas é um problema que a gente enfrenta hoje, né, na igreja, no nosso meio, e que a gente precisa ter uma meditação rápida aqui, que é sobre aquele citou a seita, né, que Paulo era o principal de uma seita. Como que a gente identifica hoje uma seita, né? O que é uma seita? Para começar, seita e heresia, né? Heresia é a distorção da palavra, do evangelho, uma interpretação errada, né? De acordo só com aquele grupo ali, e a seita é aquele grupo, um grupo de pessoas ali, entendeu? Então, como que a gente pode identificar? Tem um
um pastor que ele ensina a gente a usar as 4 operações matemáticas para identificar hoje uma seita. Adição, que eles sempre adicionam algo à Bíblia, né? Eles vão pregar, está no templo deles lá, abre a Bíblia, mas abre um outro livro do lado, certo? Por exemplo, os livros da Ellen White, a Bíblia, né, e a Sentinela dos Testemunhas de Jeová, dos Mormons, a Doutrinas e Convênios, Pérolas de Grande Valor, e o livro dos Mormons, que eles colocam esses livros, meus irmãos, no mesmo patamar da Bíblia, né? E para nós não é assim. Para nós, a Bíblia é a nossa... é o de maior valor, não tem nada comparado à palavra de Deus. Eu falei no início aqui que o próprio Deus, no Salmo 38, colocou a sua palavra acima de todas as coisas. E como que vem um grupo e coloca outros escritos, né? Porque uma profetisa teve uma revelação e escreveu aquele livro e vai colocar esse livro ao mesmo pé da Bíblia? Não pode. Então, essa é uma forma, adição. Subtração. Essas seitas, elas sempre subtraem algo da pessoa de Jesus. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, o Espírito Santo não é uma pessoa, né? Multiplicação. Como que a gente é salvo? Como que fala lá em Efésios 2, de 1 a 10? A gente é salvo pela graça. Amém? Mas para esses grupos, para essa seita, não. Eles aumentam alguma coisa, né? Você é salvo, mas você tem que fazer a obra. Não que a gente não tenha que fazer obra, né? Você é salvo, mas você tem que guardar o sábado. Você é salvo, mas você tem os testemunhos de Jeová, meus irmãos, eles têm que distribuir aquelas revistinhas, quando os irmãos vê nas esquinas, nas portas de algum local, porque eles são contados com aquilo. Se eles não entregarem aquele número de revistinhas, eles não são contados entre os salvos naquele mês. Olha só, tem alguém centralizando, que todo mês conta, ó, daquela igreja ali, eles entregaram a revista, entregou, então... Ah, não entregou, então esse mês ele não está na conta dos salvos. Se Jesus voltar, ele não está salvo. Porque não entregou, porque não distribuiu, que às vezes a gente olha assim e vê, que maravilha, né? Pô, está trabalhando. Eu estou aqui, não estou evangelizando, não estou fazendo nada, e as irmãs estão ali distribuindo a revistinha, a palavra de Deus. Na verdade, meu irmão, é o que a gente viu aqui com esse advogado Tértulo. O propósito está errado, a motivação está errada. E isso os torna uma seita. Amém? Então a gente viu adição, subtração, multiplicação, né? E a divisão. Eles dividem com Deus a fidelidade dos membros, né? Se os irmãos repararem, em alguns desses grupos, sai de uma igreja dessa para vocês verem, né? Ou visita uma outra igreja. É proibido, meus irmãos, né? É proibido. Então, e não é assim. Amém? Rapidamente, tá? Se irmãos quiserem conversar mais sobre isso depois, a gente conversa. A terceira acusação, meus irmãos, e a última aqui, para a gente já partir para a conclusão, e tentou profanar o templo. Foi uma acusação religiosa, né? A gente viu que uma acusação era pessoal, a outra política, e agora religiosa. Eles viram, quando Paulo chegou a Jerusalém, Paulo andando com Trófimo, com um efésio lá, um gentil, na rua. Depois eles viram Paulo no templo e acusaram Paulo de que Paulo tinha entrado com Trófimo no templo. Mas era uma mentira, eles não viram isso, né? E se tivessem visto também, de acordo com a lei lá, quem teria que ser morto era o Trófimo, e não Paulo. Tentou profanar o templo. E aí o advogado aqui, o Tértulo, o bajulador e o avarento, ele fala assim, tentou profanar o templo, porque ele atenuou as acusações dos judeus da Ásia. Que os judeus da Ásia falaram, ele profanou o templo. Mesmo eles, sabendo que era mentira, eles só tinham visto Paulo com Trófimo na rua, eles disseram, não, ele profanou. Aqui o advogado, sabendo que não ia poder comprovar aquela acusação, inclusive os judeus da Ásia não compareceram, o comandante Lísias não compareceu, e o advogado, não, ele tentou profanar o templo, né? E ele fala assim, nós o prendemos, né? Tértulo tenta desonestamente amenizar a tentativa de linchamento por parte dos judeus, né? A gente viu lá em Atos 21,
que eles tentaram foi lixar Paulo, eles iam matar Paulo. E o advogado aqui, de frente ao governador, ele fala assim, não, nós o prendemos. Na verdade, quem prendeu foi o comandante Lísias. Não foi ele que prendeu. Né? Bem, Tértulo atribui a Lísias, e Tértulo também, aqui também, nós o prendemos, ele foi acusado de profanar o templo, então nós o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita violência o arrebatou de nossas mãos. Né? Ou seja, ele atribui a Lísias, ao comandante de Roma, a violência, sendo que foi os judeus que agiram com violência contra Paulo. Né? E ele termina falando... Mas o comandante Lísias interveio, com muita força arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas as acusações que estamos fazendo. Né? Ou seja, ele jogou aqui para o advogado jogou para o governador Félix, né, falando, examina o senhor mesmo aí, mesmo que induzindo o governador a já declarar um voto de condenar, para condenar Paulo, né? E os judeus que estavam ali, durante esse julgamento, meus irmãos, todo esse discurso e essas 3 acusações de Tértulo, os judeus estavam ali. O sacerdote Ananias e os outros anciãos de Jerusalém, toda aquela comitiva, estava ali assistindo. E, se tu mesmo interrogares, poderás verificar a verdade a respeito dessas acusações. E os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras, ou seja, um advogado estava mentindo, fazendo falsas acusações, e os judeus, o sumo sacerdote, sabendo disso, que não tinha provas, não tinha como, concordou com aquilo ali. Eles que conheciam a lei, sabiam que estava praticando um falso testemunho. Olha só a falta de temor desses homens, desses líderes religiosos, né? A falta de compromisso deles com a verdade, né? Eles não estavam mais comprometidos com a verdade, com a palavra de Deus, com a justiça. Eles queriam ganhar a causa contra Paulo de qualquer forma. Né? É o que a gente viu aqui no meio da aula sobre as reações ao Evangelho. Cega os adversários. Né? Meus irmãos, eu coloquei os irmãos leem em casa, tá bom? Alguma coisa sobre a mentira, que o justo odeia a palavra de mentira, no próximo slide aí. A falsa testemunha não ficará impune, né? A gente viu que esse Ananias ele foi morto depois. Deus destruirá os mentirosos, a mentira destrói as amizades. Amém? Eu vou disponibilizar esse slide depois e os irmãos consultam em casa. E para concluir, meus irmãos, diante de tudo isso, que retrata a nossa realidade hoje, advogados corruptos, governador corrupto, juiz corrupto, né? Pessoas avarentas, tempos difíceis. Paulo fala isso para Timóteo, né? Lá em 2 Timóteo 3, eu acho, de 1 a 5, Paulo fala, virão tempos difíceis, pessoas avarentas, amantes de si mesmo, entendeu? Como que a gente deve agir no meio desse, meus irmãos? Aí eu anotei algumas coisas aqui. A gente deve começar em casa, ensinando as nossas crianças o que é justiça, ensinando as crianças aqui o que está acontecendo aí no mundo aí fora, não é o que é correto, né? Que acontece isso aí no mundo, mas que quem está correto aqui é Paulo, Paulo que é o nosso herói, amém? Não permitindo, meus irmãos, desde cedo, para quem é pai, para quem é avó aqui, que nossas crianças se tornem pequenos Tértulos, né? Pequenos advogados de si mesmo. Crianças, meus irmãos, tem crianças, adolescentes que têm argumentos muito fortes. Entendeu? Isso é dom de Deus? É dom de Deus. Só que nós, como pai, como avós, a gente tem que canalizar isso para um propósito correto. Aproveitar esse dom dos nossos filhos, ou nosso, para um propósito correto. E não usar como Tértulo usou. Amém? Em casa, diante da nossa esposa, do nosso marido, né? Não querer ser um excelente advogado de si próprio, só quer ter razão, né?
não apoiar e nem ser conivente com o erro, com a mentira, como fez Ananias aqui, né? A gente que é profissional, você que tem o seu trabalho, lembrar dos princípios bíblicos que a gente falou nessa aula hoje aqui de manhã, de ajudar o próximo, de trabalhar com suas próprias mãos. Amém? E Jesus está conosco, meus irmãos, assim como ele esteve com Paulo, livrando Paulo, né? Paulo era inocente e passou por aquilo tudo. Nós também não seremos livres, meus irmãos, desses problemas de inveja, de perseguição, de aflição, de tribulação. Amém? Nós não somos livres. Só que a diferença é que Deus está conosco. Assim como esteve com Paulo, Deus está conosco. Amém? Esse mundo que está aí hoje, onde todo mundo pode falar o que quer, pode expressar a sua opinião, menos os evangélicos, né? A Olimpíada pode fazer o que quer, mas se tem um cristão, se tem um atleta que é cristão, ele não pode falar. Mas a abertura é daquele jeito que os irmãos viram, né? Então, o mundo é dessa forma, meus irmãos, é essa hipocrisia. Amém? Portanto, ainda que pareça difícil, o caminho da verdade é sempre o melhor. Ou seja, é uma guerra, meus irmãos, uma guerra espiritual. Tempos difíceis, né, como Paulo falou para Timóteo. Meus irmãos, essa é a nossa aula, essa manhã, as acusações contra Paulo. Na próxima aula a gente vai ver a defesa de Paulo e concluir o capítulo 24. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Estou aberto para perguntas. Glória a Deus. E o livro, tá? Só uma dica que eu trouxe para os irmãos. Quem é quem na Bíblia Sagrada? Todos os personagens da Bíblia Sagrada. Amém? Bom dia, Geus. Que Deus abençoe.